Bom, turma, nós vamos continuar o estudo da função do segundo grau. Não é isso? A função do segundo grau, como nós já falamos, é a função quadrática. E nós vamos para a segunda parte. Nós já fizemos uma análise inicial, nós vamos fazer a segunda parte. Lembrando que o estudo que nós estamos fazendo é da função f de reais em reais, definida por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, não é isso? Então, na primeira parte nós já vimos o gráfico, né, que é uma parábola, nós já estudamos a concavidade voltada para baixo e para cima, que é o A que determina, estudamos o B, que é responsável por cortar na parte crescente, decrescente ou no vértice, estudamos o termo C, não é isso? E vimos formas de escrever uma função do segundo grau. Então agora nós vamos fazer a primeira análise aqui da aula de hoje, e essa primeira análise vai ser falada sobre as raízes de uma função do segundo grau. E o que acaba acontecendo com as raízes é que para você obtê-las, você precisa fazer o Bhaskara, né? As raízes é onde a função vale zero, né? Então você teria ax quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então raízes é onde f de x é zero. O problema é que quando você vai calcular isso, você tem que fazer o delta. E de acordo com o valor do delta, você pode ter raízes ou diferentes, ou iguais, ou nem ter raízes reais. Então atenção a isso, ó. Se por acaso o delta for maior que zero, você vai ter duas raízes reais e diferentes. Com delta igual a zero, o que você vai ter, aqui tem um monte de sinônimo, vamos pôr aqui, ó, duas raízes reais e iguais. O que mais que pode aparecer aqui? Pode aparecer uma raiz dupla. O que mais que pode aparecer? Uma raiz de multiplicidade 2. Um outro sinônimo que é muito sofisticado, que é legal saber, ó, a parábola, atenção, a parábola tangencia o eixo x. Então, cuidado com essa com delta igual a zero. E o delta negativo não possui raízes reais. Não possui raízes reais, mas tem raízes no campo dos números complexos, que não é o que a gente estuda. Então, ó, atenção que o delta é fundamental nessa análise, hein? Delta maior que zero, delta igual a zero, delta menor que zero. Inclusive, nós vamos fazer um esquema aqui, um gráfico, né? Montagem de gráfico, só para vocês terem uma ideia de como funciona isso. Então, olha só, eu vou tirar essa página e vou colocar uma nova. Legal, então vamos lá. Nesse cenário aqui, nós vamos fazer três interpretações. Eu quero saber o delta positivo, o delta igual a zero e o delta negativo. Tá certo? E além disso, eu quero saber o que acontece quando o A é positivo
e quando o A é negativo. Vocês devem lembrar que o A é responsável pela concavidade da parábola. Então observe, ó. Estou desenhando o eixo X aqui e aqui. Então, atenção aqui comigo. Ó, tem que fazer uma dupla interpretação. Você tem que analisar o A e o delta. A positivo, concavidade para cima. Delta positivo, duas raízes. Então, raízes seria onde corta o eixo X. Olha elas aqui, ó. Duas raízes. X1 e X2. Percebe? Então, o número de raízes sempre vai te indicar onde corta o eixo X. Não esqueça disso. Quando o delta é igual a zero, só tem uma raiz real ou duas raízes reais iguais, não é isso? Então ele vai tocar o eixo X num ponto só. Tá vendo? Por isso que a gente fala que tangencia. Que toca num valor só, tá vendo? E quando o delta é negativo, não tem raízes reais. Então ele não corta o eixo X. Tá dando para entender? Então esse quadro aqui é muito legal. Muito legal. Agora veja. Outra situação importante para analisar é quando o A é negativo. Caso o A seja negativo, a concavidade é para baixo. Mas como aqui o delta é positivo, tem duas raízes. Então olha só. Uma raiz aqui e outra aqui do lado direito. Não pode esquecer, raízes é onde corta o eixo X. Mais dois gráficos que nós devemos analisar, ainda usando o A negativo. Agora, delta igual a zero, olha só o que acontece. Delta igual a zero, toca num ponto só. As duas raízes estão aqui, duas raízes reais iguais. Lembrando que isso é um gráfico simplificado. E por fim, quando o delta é negativo, tá vendo? Delta negativo, não toca o eixo X, então não tem raízes. Então essa foi uma interpretação das raízes que são intimamente ligadas ao valor do delta e analisando a concavidade, sendo para cima quando o A é positivo e para baixo quando o A é negativo. Beleza? Então esse primeiro estudo que nós fizemos é o estudo das raízes. Nós vamos seguir e fazer uma análise do vértice da parábola agora. O estudo do vértice primeiro tem a parte das coordenadas do vértice, que inclusive nós já trabalhamos na primeira parte e não custa relembrar, né? Quando você tem o vértice de uma parábola, que é um par ordenado xv, yv, é muito importante lembrar que o x do vértice é menos b sobre 2a e que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Isso aqui é para você relembrar as coordenadas. Agora, o que é importante você lembrar é o seguinte. Caso o A seja positivo, a nossa parábola tem concavidade voltada para cima. E o vértice, bastante atenção aqui, o vértice, tá vendo? Ele funciona como um ponto mínimo da parábola. Ele é o menor valor que a função assume. Então, todos os outros valores serão maiores do que ele. Tá certo? Caso o A seja negativo, nós temos daí uma concavidade voltada para baixo. E diante desse cenário, esse ponto aqui é o ponto mais alto. Então, nesse caso, ele é um ponto máximo valor da função.
é o maior valor. Beleza? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente descrever rapidamente o quanto o vértice é importante para determinar algumas informações em um gráfico. Observe. O gráfico já está pronto. É possível notar nesse gráfico que aqui é o vértice. Tá vendo? Então, do gráfico é possível tirar que o x do vértice é menos 1. Tá vendo? E que o y do vértice é menos 2. Bom, o que tem de importante aqui? Primeira coisa que eu quero descrever para vocês é o conjunto imagem. Conjunto imagem. O conjunto imagem, para quem não se recorda, são os valores que o y assume a partir da função. E você olha no eixo y. Então, olha só. O conjunto imagem vai ser toda essa parte aqui destacada em amarelinho. Ou seja, quem determina o conjunto imagem, quem é responsável pelo conjunto imagem, é o y do vértice. Então, nesse caso, quem seria o conjunto imagem? Acompanha comigo. Seria todos os números a partir do menos 2, tá vendo? Até o infinito positivo. Então, olha a importância do vértice no gráfico. O vértice da parábola, ele vai te determinar o conjunto imagem. Outra coisa importante que você precisa saber em um gráfico, o que o vértice te determina. Ele vai te dar a parte onde a função é crescente ou onde ela é decrescente. É o estudo do crescimento da função. Então, observe. O que acontece quando o x é maior do que 2 na função? Olha lá no gráfico. Maior do que 2, olha o que acontece com a função. Maior que 2, f de x é crescente. Dá para entender isso ou não? E antes do 2? Olha aqui o desenho que está acontecendo com a função antes do 2. X menor que 2. F de x é decrescente. Tá certo? Então, no x igual a 2 é o ponto de troca, né? De crescimento para decrescimento. Então, o que o vértice é importante num gráfico? O vértice é importante para determinar o conjunto imagem, olhando para o y do vértice, e para determinar crescimento e decrescimento, observando os intervalos do x do vértice. Nós temos mais uma informação falando de vértice ainda. Nós vamos trocar aqui. Que é a modelagem matemática. Isso aqui cai pra caramba. Fique esperto aí na sua aula. Olha só. Dentre todos os retângulos de perímetro 16, determine a maior área possível. Olha lá. Então, você tem um retângulo. Preste atenção nisso. E o perímetro é 16, certo? Bom, se o perímetro é 16, você poderia ter, por exemplo, um retângulo de medidas 6, 6, 2 e 2, né? 6 mais 6, 12, 14, 16. Mas quanto seria essa área? Base vezes altura, 6 vezes 2 seria 12. Você também poderia ter um retângulo de medidas 7, 14, 15, 16, não poderia? Quanto seria essa área? 7 vezes 1, 7. Fala, pessoal, mas eu vou ficar testando um por um, aí é que tá. É neste momento que a parte de função do segundo grau vem. Então você tem inúmeros retângulos. Então, vamos lá, vamos tentar entender como é que a gente resolve isso. Nós temos que criar um modelo matemático para contar.
Senão teríamos que ficar testando todos os outros. E levaria um tempo que a gente não tem no vestibular. Atenção, atenção. Então você vai desenhar um retângulo. Vamos chamar esse retângulo aqui, onde a base dele é x, então aqui é x, y e y. Tá certo? Perímetro é a soma dos lados. Então você vai ter 2x mais 2y igual a 16. É a única informação que temos. Agora veja. Nós vamos criar a área dessa figura. Base vezes altura, x vezes y. Então é agora que a gente começa a modelar. Se dividirmos essa equação por 2, teremos x mais y igual a 8. Tá vendo? E agora, isolamos esse y, 8 menos x, para poder substituir aqui. Então, ao realizar a substituição, olha o que teríamos. A área será x. Quem que é esse y? 8 menos x. Tá vendo? Continuando essa distributiva, teremos que a área será, olha lá de novo, menos x quadrado mais 8x. Pronto. Isso aqui é uma função de segundo grau. Isso é uma função do segundo grau. E essa função do segundo grau tem o a igual a menos 1, o b é 8 e o c é 0. Então nós vamos fazer um simples esboço desse gráfico. Qual é a concavidade dela? Para baixo. O vértice está aqui. Aqui você teria o y do vértice e o x do vértice. Atenção! Quem seria o x do vértice? Seria o valor que faz com que a área seja máxima. E o y do vértice? A área máxima. Diante desse cenário, o que nós precisamos é... Bom, vamos calcular os dois. Quem seria o x do vértice? Menos b sobre 2 vezes o a. Daria menos 8 sobre menos 4. Sobre menos 2, perdão. Dá 4. Ou seja, se o x for 4, a área é máxima. Então, se você quiser, ou você calcula o y do vértice ou substitui. Então, a área vai ser menos 4 ao quadrado mais 8 vezes 4. Isso daria menos 16 mais 32. Teríamos uma área de 16 centímetros quadrados. Ou seja, dentre todos os retângulos que nós temos, o que tem maior área é 16. Então, ó, atenção a uma coisa. Nesse tipo de exercício, criar um modelo matemático é fundamental para que você não fique substituindo e trocando elemento por elemento até descobrir o valor. Tá claro? Então é isso, gente. Nós vamos encerrando por aqui e ainda falta mais um finalzinho de função de segundo grau numa terceira parte que em breve veremos. Um abraço a todos e até a próxima.